Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto, Minuto com Deus, nosso culto online. É com muita honra e com muita gratidão no meu coração que eu recebo do Senhor essa oportunidade de falar da palavra de Deus para você que me acompanha de qualquer lugar desse país, de qualquer lugar do mundo. Eu sei que muitas pessoas acompanham o Minuto com Deus de vários países também, além de vários estados aqui do Brasil. Eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus para você e eu já quero deixar adiantado aqui que essa palavra, ela tem um poder de transformar a sua vida, de transformar o seu coração. Um dia eu tive um encontro com Deus e esse encontro transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E desde então eu pude entender que o Senhor tinha dado a mim um chamado de proclamar essa verdade da palavra do Senhor para todas as pessoas. E desde que eu me converti, as poucas coisas que eu havia aprendido na Bíblia, eu já me sentia quase que na obrigação de compartilhar com outras pessoas. Por isso eu tive células na minha casa, eu fazia reuniões para 2 pessoas, 5 pessoas, e foi um tempo de muita comunhão, de muito aprendizado, até me tornar pastor e ter a oportunidade de pregar na igreja, em várias igrejas, de participar de vários eventos, e depois enveredar por esse caminho das redes sociais, onde o alcance nós não temos como mensurar, né? Porque são milhares de pessoas que são alcançadas pelas mensagens. Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso, por esse ministério chamado Minuto com Deus. E eu convido você a fazer parte, né, desse ministério, ajudando a compartilhar essa mensagem. Você pode ajudar a gente deixando o seu like nesse vídeo, copiando o link e mandando para os seus contatos, compartilhando aí nos seus grupos, grupo da família, o grupo da igreja. E se você quiser nos ajudar, nos apoiar, você pode se tornar membro do canal, você pode adquirir os nossos produtos pela nossa loja online, minutocomdeus.net. Você pode baixar o nosso aplicativo no seu celular e na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos ajudar. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você durante esse momento de culto ao Senhor, cujo tema é Transformados por Deus. Tema da mensagem de hoje: Transformados por Deus. Eu quero ler inicialmente um texto que está em Romanos 12, Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Está escrito assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformados por Deus é o tema dessa mensagem. É uma carta do apóstolo Paulo para a igreja. Não é uma carta para o ímpio. Não é um recado de Paulo para quem está lá fora, mas para quem já conheceu a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Portanto, se você já conhece a palavra do Senhor, se você já entregou a sua vida a Cristo, essa palavra é para você. Essa palavra não é um apelo para quem está afastado de Deus, não, é para quem já se aproximou de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo. O mundo, ele tem um padrão. E o que Paulo está dizendo aqui é: não se conformem com esse padrão. Não se deixem amoldar a esse padrão. Mas tenham a mente de vocês transformada. Porque dessa maneira vocês vão experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Paulo está falando de uma mente transformada. Quando uma mente é transformada, isso, consequentemente, irá refletir em atitudes. Uma mente transformada por Deus será uma mente que levará a pessoa a um comportamento adequado à vontade de Deus. Então não é só ter os pensamentos transformados. Quando os nossos pensamentos são transformados por Deus, o nosso comportamento externo, ele vai mudar. Ele vai refletir essa mente que foi transformada. E aí, a partir do versículo 3, Paulo ele começa a falar aqui de como é esse comportamento de uma pessoa que teve a sua mente transformada. E eu quero continuar essa leitura aqui, né, e pedir ao Espírito Santo que ele vá falando, ele vá ministrando ao seu coração essas características. Se você percebe que você não tem agido dessa forma que eu vou mencionar aqui, você vai pedir a Deus que Ele transforme a sua mente. Você vai dizer: Senhor, eu quero ter uma mente transformada, mas eu quero que essa transformação reflita nas minhas atitudes também. Eu não quero só pregar a Tua palavra, falar da Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. E aí, olha só, o versículo 3. Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Paulo não está dizendo dele mesmo. Através da graça que foi dada a ele pelo Espírito Santo, Paulo teve um encontro com Jesus. Lembra que ele era Saulo, que ele caiu do cavalo, que ele ouviu uma voz, ele ficou cego por 3 dias e depois ele voltou a enxergar, e ele passou de um homem que perseguia cristãos, ele passou desse estado de perseguidor de cristãos ao maior pregador do evangelho sobre toda a terra, o maior dos apóstolos, pode-se dizer assim. Se bem que no reino de Deus não tem essa coisa de maior ou menor. Mas quem mais tem registros aqui na Bíblia é o apóstolo Paulo. Então quem mais pregou foi ele. Nós aprendemos hoje muito mais com Paulo do que talvez com qualquer outro dos apóstolos. Então isso foi dado a ele pela graça. Ele teve a sua mente transformada. E aí ele começa a ensinar sobre essa transformação. Olha o que ele diz. Ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se eu tenho uma mente transformada por Deus, eu tenho um conceito correto de mim mesmo. Eu não tenho um conceito muito elevado, mas eu também não tenho um conceito abaixo daquilo que realmente é. Eu tenho um conceito equilibrado de mim mesmo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A mente transformada me dá a noção exata de que eu sou pecador, eu tenho uma tendência ao pecado, eu sou tentado todos os dias, com minhas próprias forças eu não poderia resistir ao pecado, mas ao mesmo tempo a minha mente, ela me conscientiza de que Jesus agora mora dentro de mim e ele sustenta o meu testemunho. Ele me dá domínio próprio para que eu haja em conformidade com os princípios de Deus. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Tenha um conceito correto de si mesmo. Não muito elevado e não muito baixo também, mas equilibrado. Saiba que você em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram na sua vida e Deus tem feito uma transformação diária no seu comportamento. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A mente transformada me lembra de que eu não estou sozinho, de que eu sou parte de um corpo. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. É muito difícil levar uma vida cristã individualmente. Eu preciso ter comunhão com o corpo, a igreja, seja de forma presencial, seja de forma virtual, seja online, seja à distância, seja participando de uma reunião. Se você tem essa necessidade para manter uma vida de santidade, para manter vivo dentro de você a chama do Evangelho, vá lá e participe da reunião. Amém? Eu tenho optado por não fazer parte de uma igreja física. Eu fui ligado à Igreja Batista, eu tive o ministério Minuto com Deus antes da pandemia, aí veio a pandemia, tornou as coisas mais difíceis e hoje eu me reúno como igreja com pouquíssimas pessoas, a saber, as pessoas da minha família. Eu tomo ceia com eles, eu convivo com eles, eu compartilho as minhas coisas com eles, nós oramos uns pelos outros, nós apoiamos uns aos outros quando é necessário, exortamos uns aos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Somos um corpo com muitos membros. E esses membros, eles não exercem todos a mesma função. Eu estou falando sobre uma mente transformada. Assim como Cristo em nós, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo. E cada membro está ligado. Eu estou ligado a outra pessoa e a outra pessoa e nós formamos o corpo de Cristo. O versículo 6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada.
Cada pessoa, ela tem um dom específico, de acordo com a graça que lhe foi dada. Não queira ter ou exercer um dom que Deus não deu a você. E não pense que o que você faz dentro do corpo é menos do que aquele que faz outra coisa que você admira. Às vezes nós olhamos uma pessoa pregando e admiramos, fala, uau, eu queria ter esse dom. Às vezes nós vemos alguém profetizando e dizemos, puxa vida, como eu queria profetizar, como eu queria falar em línguas, como eu queria orar e a pessoa receber a cura, como aquele irmão faz, como aquela irmã faz. Mas nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí Paulo fala assim, olha, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Olha só, profetize na proporção da sua fé. Não queira expressar palavras que Deus não colocou na sua boca. Às vezes, quando nós estamos numa reunião, quando nós estamos fazendo parte de um grupo e às vezes nós nos empolgamos, essa é a palavra, durante aquele momento de quebrantamento, e aí nós queremos dizer coisas que Deus não nos mandou dizer. E nós temos domínio próprio, nós temos discernimento espiritual suficiente para saber quando é Deus falando e quando é a nossa própria carne, a nossa própria vontade falando. Se nós não tivermos nada para dizer em nome de Deus, não diga. Se alguém chegar para você que é muito espiritual, eu não duvido da sua espiritualidade, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Mas se alguém chegar para você e disser assim, o que Deus está mandando me dizer? Se Deus não mandou dizer nada, simplesmente diga isso. Olha, Deus não está mandando falar nada. Não queira inventar coisas que Deus não disse. Às vezes, no ímpeto de querer saciar a expectativa de uma pessoa, nós, então, tiramos da nossa própria mente o seguinte, Deus manda te dizer, e aí você diz algumas coisas que Deus está falando assim, não, eu não estou falando nada disso. Profetize na proporção da sua fé. Profetize na proporção da sua fé. Irmãos, eu tenho um temor tão grande em relação a essas coisas, porque a gente já ouviu tantos casos, sabe? Tantas situações. Eu já vi, por exemplo, em algumas igrejas, quando os irmãos, eles criam assim uma expectativa, por exemplo, em um casal. É uma jovem, uma moça e um rapaz, né? E aí todo mundo fica assim, nossa, aquela menina foi feita para esse rapaz foi feito para essa menina. O sonho da igreja é que os dois se casem, porque eles formam um casal tão bonitinho, né? Ele é tão assíduo no culto, ele é do louvor, ela é da dança, ela é serva, ela é santa, e cria-se aquela expectativa, mas na verdade não foi aquilo que Deus estabeleceu para ele e para ela. Talvez Deus quer que ele vá, faça uma faculdade, ou talvez Deus quer que ela vá, faça missões em outro lugar, e não tem nada a ver com união entre os dois, mas a igreja cria uma expectativa, e no meio desse entusiasmo sempre surge um profeta, uma profeta que chega e diz, eis que te digo, este é o varão que foi prometido para você. Ou Deus fala para aquele rapaz, essa é a carne da sua carne, essa foi tirada da sua costela, essa foi a que Deus preparou para você. E aí não foi nada. E aí eles se casam, acabam se casando, né, no meio daquela pressão, e depois vê que um não tem nada a ver com o outro. Esquecem de alinhar
os seus planos, os seus sonhos. E quando chegam a conversar, já estão casados, já estão comprometidos um com o outro. E aí pergunta assim, qual que é seu sonho? O meu sonho é trabalhar na obra aqui na Cracolândia. E o seu? Não, o meu é servir a Deus lá na África. Então os nossos sonhos estão totalmente desalinhados. Pois é, por que nós não conversamos isso antes? Porque alguém profetizou não considerando a proporção da sua fé, mas alguém profetizou palavras da boca para fora. Muito cuidado com isso. Eu e você somos instrumentos de Deus, somos vasos nas mãos do Senhor e temos que ter um alinhamento com o Espírito Santo para usar a nossa língua, a nossa boca de uma forma correta. Deus nos dá diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí, o apóstolo Paulo continua falando dos dons aqui. E ele diz assim, olha, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Tá vendo que Paulo coloca no mesmo patamar, desculpa, às vezes embola aqui as palavras. Paulo coloca no mesmo patamar o dom de profetizar com o dom de servir. O profeta, ele aparece lá na frente, lá no púlpito, com o microfone, né? Com as mãos impostas sobre a igreja, né? Ele é destaque no culto. E o que serve? Você nem sabe o nome dele. Ele leva uma água ali, ele cuida da manutenção da igreja, ele troca uma lâmpada lá no banheiro. Durante a semana, quando ninguém está pensando em culto, ele está ali capinando o fundo da igreja, varrendo o quintal. Se o seu dom é profetizar, profetize segundo a sua fé, mas se o seu dom é servir, sirva. Ninguém é mais importante do que ninguém. Nós é que damos esse destaque. Nós é que achamos que as pessoas que estão no púlpito, quem prega, quem canta, achamos que essas pessoas são mais espirituais do que nós. Não. O Espírito é o mesmo. Os dons são diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. De acordo com a graça que nos foi dada. Paulo continua falando dos dons aqui. Versículo 8. Se você tem o dom de animar, de dar ânimo às pessoas, faça isso. Dom de animar, pastor, o que é isso? Tem pessoas que têm o dom de encorajamento. É aquele que chega e te dá um abraço e fala, Deus está no controle, vai dar certo, eu estou com você, se precisar, nós estamos juntos, nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos. É o dom de animar. Olha aqui, essa pessoa aparece lá no púlpito? Essa pessoa tem destaque, tem algum destaque nas nossas reuniões? Não. Mas ele também foi agraciado por Deus com esse dom. Então talvez você seja essa pessoa. Irmãos, eu sou pastor, esse nome, esse título que eu recebi de pastor, na verdade, eu me vejo muito mais como evangelista, como um pregador do evangelho do que como alguém que cuida, que pastoreia. Porque na igreja é muito comum que uma pessoa que comece a despontar, que fale um pouquinho melhor, que tenha uma oratória um pouco mais depurada, aí os irmãos olham e falam assim, esse aí é pastor. Talvez não é pastor, talvez ele foi separado para ensinar, para evangelista, para ser um mestre. Então, se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Tem pessoas que
dá prazer de você sentar e aprender dele, não tem? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu gosto muito de aprender com pessoas mansas e humildes. Eu não gosto de aprender com quem grita, com quem esbraveja, com quem aponta dedo, com quem tem um discurso muito moralista. Porque nós sabemos que todos nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, quem ensina dessa maneira passa uma impressão de arrogância. E a arrogância, ela soa como hipocrisia, porque nós sabemos que todos nós temos telhado de vidro. Quando Jesus foi chamado, né, para dar a sua opinião em relação a uma mulher que foi pega em adultério, né? A mulher e o homem, né? Levaram a mulher até Jesus, mas certamente havia um homem. E Jesus foi chamado ali para dar a sua opinião. As pessoas estavam cheias de pedras, cheias de julgamento, prontas ali para apedrejar aquela mulher, porque é isso que a lei de Moisés preconizava. E aí Jesus disse assim, vamos cumprir a lei, isso mesmo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus estava ali igualando todas as pessoas, todo mundo no mesmo pacote. Você pode ser sacerdote, você pode ser um religioso, seguidor da lei judaica, um fariseu, mas certamente você tem o seu pecado. Talvez você não exponha esse pecado, mas você tem. Então, considere o dom que Deus te deu e cumpra esse chamado que o Senhor deu a você. Não queira fazer coisas que Deus não chamou você para fazer. E Paulo continua falando, olha, se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Tem pessoas que têm o dom de contribuir. E eu vou fazer uma ressalva aqui. Quem tem o dom de contribuir não é aquele que tem muito dinheiro, não. Não. Quem tem muito dinheiro talvez tenha a obrigação de contribuir mais. Mas quem tem o dom de contribuir, Deus coloca uma graça, uma unção tão poderosa sobre essa pessoa que a contribuição dele parece que se multiplica ali entre as ofertas. Lembra que Jesus falou sobre uma oferta que chamou a atenção dele? Aí as pessoas perguntam assim, nossa, uma oferta para chamar a atenção de Jesus deve ter sido uma oferta muito grande, muito generosa. Na verdade, ela não foi grande em proporção, mas ela foi generosa, porque ela foi depositada com muita fé. E ela era tudo o que aquela pessoa tinha. Era a oferta de uma viúva. Os discípulos disseram assim, mas ela ofertou algumas moedas. Jesus falou assim, não. Ela ofertou tudo o que ela tinha. Então, se o seu dom é de contribuir, contribua. E eu estou falando aqui não para aquele que ganha muito, aquele que pode, às vezes, colocar o seu carro ali como oferta. Eu já vi pessoas fazendo isso, pegar a chave e colocar o carro ali. Mas é pessoas que no dia seguinte vai lá na concessionária e tira outro carro. Agora, aquele que tem o carrinho pelejado, né? Aquele que, para ele dar partida, tem que pegar no tranco, porque a bateria dele já foi embora. Aquele que está andando com o pneu careca, mas que o carro é o objeto de trabalho dele. Esse aí, ofertar, é penoso. E isso aí é um sacrifício. Então, se o seu dom é contribuir, contribua generosamente.
Mesmo você que vende geladinho, né, sacolé aí durante a semana e dá a sua oferta de moedas aí no final de semana lá no culto, essa oferta é poderosa. Essa oferta tem um poder. Ela é vista por Deus como oferta de sacrifício. Se você tem o dom de exercer liderança, exerça com zelo. Algumas pessoas foram dotadas por Deus para exercer liderança. Quer um exemplo? Moisés. Moisés era uma pessoa como todos nós, mas ele foi capacitado por Deus para uma função específica de liderança. Então, quando você vê alguém ocupando uma função de liderança, não pense que essa pessoa é melhor do que os outros, não é isso. Mas ele foi capacitado por Deus para estar ali. O dia que ele sair, o dia que ele for embora, Deus levanta outro e coloca no lugar. Tão bom quanto ele, ou até melhor do que ele, do que ela. A igreja de Jesus, ela não gira em torno de pessoas, ela gira em torno de Cristo. Ninguém é tão bom na igreja que não seja insubstituível. Nós é que temos essa impressão. Nossa, o dia que o fulano sair do louvor, o louvor acaba. Acaba não, irmão. Deus levanta outro. Se precisar, Deus tira alguém que está tocando lá nos botecos na noite e faz a pessoa converter e traz para dentro da igreja. Se não, Deus faz com que alguém pegue um instrumento aí, até por curiosidade, e comece a ter a habilidade de tocar um instrumento, de tanger uma corda e coloca ele lá para ministrar o louvor. Nós é que ficamos endeusando homens. Então, Deus dá os dons de acordo com a graça que nos foi dada. Isso é fruto de uma mente transformada. Líderes, vocês não são insubstituíveis. Esse ministério não seria nada se não fosse a minha liderança. Seria sim. Continuaria existindo, continuaria ganhando pessoas, cumprindo seu papel aí na comunidade. Se não for você, será com outro, com outra. Porque se eu não estiver lá, pastor, a reunião não acontece, então tem alguma coisa errada. Porque quem não pode faltar na reunião é Jesus, não é você. E líderes são levantados por Deus para exercer a sua liderança com amor e para formar novos líderes. Enquanto Moisés estava servindo a Deus, estava conduzindo o povo, liderando o povo, tinha um jovem que não saía da cola dele. O nome desse jovem era Josué. No dia em que Moisés morreu, ninguém fez uma reunião, uma votação, uma assembleia para saber quem seria o novo líder. Todos já sabiam quem iria ocupar a função de liderança a partir daquele momento. Josué. Isso já estava assim muito claro, muito nítido. Então, líderes, formem discípulos. Jesus, ele deixou uma ordem aos 12 que era formar discípulos. Uma liderança que não inspira outra liderança, que não inspira novas lideranças, tem algum problema. Talvez ela esteja centrada em si mesmo. A liderança, ela deve ser exercida a tal ponto que ela inspire outras pessoas a cumprirem também com excelência uma nova liderança. Então, por isso que Paulo escreveu aqui, se o seu dom é exercer liderança, faça isso com zelo, com comprometimento, com cuidado.
Não faça de qualquer maneira. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você está fazendo? Faça com zelo, faça com dedicação, se envolva, se comprometa, dê o seu melhor. Se o seu dom é mostrar misericórdia, como assim? Dom de misericórdia? Tem pessoas que têm o dom de mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que eu entendo aqui? O dom de mostrar misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Às vezes, as pessoas precisam ser confrontadas nos seus pecados. Isso é necessário. Isso é uma das funções da igreja. Né? A igreja é chamada de baluarte da verdade. Então a igreja, ela mostra onde a pessoa está em falha com Deus. A igreja ensina a palavra de Deus. Mas tem algumas pessoas específicas que fazem parte do corpo de Cristo, que receberam um dom específico, de acordo com a graça que foi dada a ela, que é o dom da misericórdia. Ele revela o amor de Deus para as pessoas. Ela revela o amor de Deus para as pessoas. É aquela pessoa que chega num momento em que a pessoa está arrependida, que ela está constrangida pelo pecado, que ela está envergonhada, que ela quer sumir do mundo, porque ela entendeu o quanto ela transgrediu a lei de Deus. E aí essa pessoa que tem esse dom, ela chega e mostra para aquele irmão, para aquela irmã, a misericórdia de Deus. E ele deve fazer isso com alegria. Então, o dom de misericórdia é o dom de revelar o coração de Deus para as pessoas. É quando você, com uma conversa simples, você mostra para a pessoa o seguinte: olha, você pecou, você errou, mas diante do seu arrependimento, Deus recebe você de braços abertos. Deus não está riscando você aqui para sempre. Deus quer ver uma mudança na sua vida. Deus quer mudar a sua mente, a sua atitude. E essa pessoa compreende, através desse irmão, dessa irmã, a misericórdia de Deus. Amém? Uma mente transformada. Esse é o tema da nossa mensagem. O apóstolo Paulo continua falando, né, sobre as características daqueles que tiveram a sua mente transformada por Cristo. Verso 9, ele diz assim: o amor deve ser sincero. Quem tem a mente transformada expressa o amor de uma forma sincera. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Sai fora da maldade e se aproxime daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Deus. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é um amor entre irmãos. É um amor de irmãos. Às vezes a gente fala de amor ao próximo e a gente fica assim meio sem entender a dimensão desse amor. O amor que nós devemos ter uns com os outros, como igreja, é um amor fraternal. Você pode ter muitas diferenças, pode ter passado por muitas coisas com o seu irmão, irmão de sangue que eu estou falando, com o seu irmão, com a sua irmã. Mas nos momentos de dificuldade, irmãos, eles apoiam-se uns aos outros. É ou não é verdade? Eu fico olhando os meus filhos, meus 3 filhos. Cada um mora numa cidade diferente.
Mas quando algum passa por alguma coisa, por algum problema, a intenção deles é ajudar, é se reunir, é fazer ali uma chamada em vídeo e dar apoio uns aos outros. Seja os piores momentos ou os melhores momentos, você se lembra é da sua família. E se não tiver a presença do pai e da mãe, você quer compartilhar, é com o irmão, é com a irmã. Então é isso que Paulo está falando. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. É para que as pessoas entendam que nós devemos amar as pessoas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Ah, porque ele é irmão de igreja. Não. Procure amá-lo com amor fraternal, do mesmo jeito que você ama seu irmão, a sua irmã. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Tem pessoas que vivem em busca de honra. Tem pessoas que querem ser honradas, que vivem à custa de elogios, de tapinha nas costas, de reconhecimento humano. Mas quem tem a mente transformada prefere que outro receba honra no lugar dele. Na hora do agradecimento, ele não tem aquela obrigação de estar lá em cima para receber o agradecimento. Porque ele entende que ele faz as coisas para Deus. E se as pessoas reconhecerem ou não, isso pouco importa. É difícil, né? É difícil. Ter a mente transformada não é só pensar diferente, não. É agir diferente. É sentir diferente. É se comportar diferente dos demais. É dar a honra para o outro. É passar a honra para o outro. Vai ter uma premiação aqui de quem mais trabalhou nesse mês. Você sabe que foi você que mais trabalhou. Aí você fala assim, não, pode dar a medalha pro fulano aí, pra fulana. Ele trabalhou muito, ele merece essa honra. É você abrir mão de uma honra e preferir dar honra aos outros mais do que a si próprio. Uma mente transformada. Versículo 11 diz assim, nunca lhes falte o zelo, o cuidado, como eu falei, o comprometimento, o envolvimento. Às vezes a gente dá uma esfriada, não dá? Você vê que a igreja está num negócio, está numa campanha, está levantando fundos para alguma coisa, as pessoas estão empenhadas. E você está pensando assim, né, como é que meu time está no campeonato? Então, quem tem a mente transformada, não falta a ele esse zelo, esse cuidado, essa paixão. Eu gosto da palavra compaixão, porque ela expressa assim, que nós fazemos a coisa para Deus de uma forma apaixonada, que a gente não mede esforços para que as coisas saiam com excelência. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí, a partir do verso 12, Paulo começa a falar em relação ao sentimento interno. Alegrem-se na esperança, tenham alegria. Às vezes, as circunstâncias, elas vão dizer para você que você deve se entristecer. Os momentos que muitas vezes nós passamos, eles querem colocar dentro de nós a tristeza. E não é tristeza, não é pecado você ficar triste em algum momento, né, por causa de uma circunstância. Isso é normal e Deus respeita isso. Mas o que você não pode é viver em um estado de tristeza. Então, ele diz assim, alegrem-se na esperança. Procure alegria, não nas circunstâncias, mas na esperança. Procure alegria naquilo que ainda vai acontecer com você.
no futuro que Deus tem preparado para você. Busque alegria nessa esperança que há em Cristo. Sejam pacientes na tribulação. Quem tem a mente transformada consegue passar pela tribulação com paciência, com perseverança. Ele sabe que aquilo ali é circunstancial, é momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória eterna. A tribulação é momentânea, a glória é eterna. Quem tem a mente transformada, versículo 12, persevera na oração. Se você teve a mente transformada por Cristo, por Jesus, seja uma pessoa perseverante na oração. Não deixe de orar. Eu estou orando todos os dias aqui. Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Porque Deus colocou isso no meu coração. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, assim. Você tem um canal de comunicação que atinge milhares de pessoas. Promova a perseverança na oração. E aí eu criei a oração da tarde e a oração da noite. E de manhã, um minuto com Deus. Para aquelas pessoas que estão na correria ali, que podem parar só um minutinho enquanto ele toma um café para sair. Minuto com Deus. É 4, 5 minutos. Porque a oração é uma das principais colunas que sustenta a nossa vida espiritual. A oração, a fé, a palavra de Deus. Por isso nós devemos perseverar na oração. Versículo 13, eu estou falando de características de quem tem uma mente transformada. O tema da mensagem, uma mente transformada. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui fala de desprendimento. Quem tem uma mente transformada não tem nenhuma dificuldade em compartilhar aquilo que ele tem. Tem pessoas que às vezes Deus faz ele prosperar. A pessoa chegou na igreja e tinha um Fusca. Agora ele comprou um carro zero, 2022. Antes ele dava carona no Fusca para aquela irmã, com as crianças, com todo mundo. E os meninos comendo biscoito lá dentro do carro. Agora ele pode passar e pode estar chovendo. E ele vê pessoas, às vezes, no ponto de ônibus que mora do lado da casa dele. Ele não dá carona para ninguém. Porque ele tem dificuldade em compartilhar com as pessoas em suas necessidades. Quanto mais Deus fizer você prosperar, é porque Deus quer usar a sua vida para abençoar todos que estão junto com você. Não só as pessoas da sua casa, mas aquele que você sabe que está passando por dificuldade. Então, compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe o que você tem. Pratiquem a hospitalidade. Seja uma pessoa hospitaleira. Aquele que recebe com alegria, que sabe dar aquilo que Deus tem dado a ele, que não faz conta do que as pessoas vão comer, do que vai sujar, de como vai usar, né, a sua casa ali, mas ele tem as portas abertas para receber os santos. Os santos aqui são aqueles que fazem parte da igreja. Então seja uma pessoa hospitaleira e seja uma pessoa desprendida. A mente transformada, versículo 14. Abençoe aqueles que te perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Quem tem a mente transformada consegue proferir palavras de bênção, mesmo para quando ele está sendo perseguido. Quem tem a mente transformada consegue ministrar palavras de bênção, mesmo
para aqueles que o estão perseguindo. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quem tem a mente transformada consegue ser grato quando alguém conquista alguma coisa, quando alguém obtém uma vitória. Tem pessoas que são tão mesquinhas, são tão rancorosas, que quando alguém consegue conquistar alguma coisa, dentro dele, lá no seu íntimo, ele sente inveja. Ou ele fala consigo mesmo: por que Deus abençoou essa pessoa e não me abençoa? Por que ele passou nesse concurso e eu não passei? Ele não consegue se alegrar com o que se alegra. Às vezes ele consegue chorar com aqueles que estão chorando, mas ele não consegue se alegrar com os que se alegram. Nós devemos compartilhar do sentimento das pessoas. As pessoas estão celebrando, celebre com elas. Se alegre pela vitória delas, pela conquista delas. As pessoas estão chorando uma perda, seja solidário. Expresse a sua compaixão. Chore junto com elas. Abrace elas ali. A palavra fala sobre Jó, quando ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou doente. E a palavra diz a respeito de 3 amigos que chegaram lá. E a palavra diz que os amigos chegaram, viram Jó naquele estado deplorável. Eles simplesmente se assentaram e choraram junto com ele. Eu sei que depois eles falaram coisas que não deveriam ter falado, mas no primeiro momento eles agiram corretamente, de acordo com o que tem que ser. Eles se assentaram ali com Jó, choraram com ele. Então, seja essa pessoa de mente transformada, que facilmente consegue se alegrar com as conquistas do seu próximo e consegue chorar quando alguém estiver passando por um momento de perda, de dor, de tristeza ou de luto. Estamos terminando. Verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Tem gente que seleciona as suas amizades pelo currículo da pessoa. Se a pessoa for de um nível social, cultural, acadêmico inferior ao dela, ela não se associa com ele. Ô irmãos, não faz isso não. Às vezes aquelas pessoas que você pensa que estão numa posição inferior têm muito mais a te ensinar do que aquele que ocupa um cargo de doutor, uma posição política, de governo. Deus não mede as pessoas pelo reconhecimento que as pessoas têm na sociedade. Porque no mundo espiritual nós somos todos iguais. Então, não seja orgulhoso, orgulhosa. Esteja disposto a se associar com pessoas de posição inferior. Tem gente que chega na igreja e ele só cumprimenta aquelas pessoas que estão ali no púlpito. O povo lá de gravata e terno. Ele não sabe que lá no fundo tem um irmãozinho, uma irmãzinha, simples, humilde, mas que chegou ali antes de todo mundo e está ali de joelhos, orando, clamando a Deus. Talvez essa igreja esteja de pé por causa desse irmão, dessa irmã, que você julga ser um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém na igreja, porque você acha que eles têm uma posição inferior. Mas muitas dessas pessoas são sustentáculos da fé dessa igreja, dessa comunidade. Então, esteja disposta a se associar com quem quer que seja. Uma criança, às vezes nós não damos atenção para as crianças, né? A criança está correndo para lá e para cá. Olha, essas crianças, a Bíblia diz que dos lábios delas sai o perfeito louvor. Então não despreze, não.
Jesus fez questão de que as crianças se aproximassem deles. Os discípulos de Jesus diziam assim, não deixe as crianças chegarem não, elas vão atrapalhar o mestre. Jesus dizia, não, deixa elas se aproximarem. E aí Jesus falou com eles assim, olha, vocês estão pensando que essas crianças têm que chegar à estatura de vocês para poderem se aproximar de mim. Mas é o contrário. Vocês é que têm que se abaixar à estatura deles se quiserem se aproximar de mim. Porque aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, talvez o pequenininho que você acha aí, que você despreza, talvez Deus quer que você seja como ele. Na humildade, na pureza, na santidade, no zelo, no comprometimento, na inocência. Para encerrar aqui, para a gente poder orar. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não pague o mal com o mal, mas faça o bem a todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz. Amém? É muito bom, né? Refletirmos na palavra de Deus. Hoje eu não quis fazer anotações, eu simplesmente peguei um texto e deixei Deus falar à vontade aqui, né? Por isso que às vezes eu tropeço em algumas coisas, mas é uma palavra que vem direto do trono do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Como eu aprendi aqui, uma mente transformada por Deus. Que eu e você possamos ser essas pessoas transformadas pelo Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, quero pedir a Deus que todos esses pedidos de oração que foram colocados aqui sejam atendidos segundo a vontade do Senhor, mas que principalmente a minha mente e a sua mente sejam transformados para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, queremos diante da Tua palavra nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque esse é o nosso culto racional. Não queremos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas queremos nos transformar pela renovação da nossa mente, porque sabemos que somente dessa forma seremos capazes de experimentar qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, não queremos ter um conceito mais elevado de nós mesmos, mais do que deva ser, mas queremos ter um conceito equilibrado, segundo a fé que o Senhor nos concedeu. Sabemos que no corpo de Cristo existem muitos membros e a cada um desses membros foi dado um dom. Portanto, que nós possamos descobrir qual é esse dom e exercer com propriedade aquela função para a qual o Senhor nos designou, porque temos diferentes dons, que possamos usá-los com sabedoria, com discernimento, sem arrogância, sem achar que somos maiores ou melhores do que os outros. Que o nosso amor seja expresso de uma forma sincera, que possamos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, que a honra possa ser dada aos meus irmãos muito mais do que a mim mesmo. Me ajude e me ensine, Senhor, a me alegrar na esperança, a ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários. Que o Senhor possa ir de encontro a todos eles e levar a Tua cura, a restauração, a transformação, o amor e o perdão. Por isso, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus. Acompanhe todos os dias as nossas mensagens, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Deus te abençoe, até o nosso próximo culto, se Deus quiser.